Olá, pessoal do sétimo ano da PV, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o professor Chico Francisco, Chico Cabral, sou parceiro do Léo, eu dou aula para o sétimo A, então o pessoal do sétimo A deve lembrar de mim. Os outros que ainda não me conhecem vão ter essa oportunidade de conhecer hoje. Eu e o Léo, a gente está dividindo um pouco as videoaulas para não ficar, para facilitar, né, para gente. E essa primeira ficou comigo, então espero que vocês gostem. O tema é pronomes. Eu separei uma apresentaçãozinha para vocês. Espero que fique legal. É a primeira videoaula que eu estou preparando aqui. Eu pretendo nas próximas tentar fazer umas coisas um pouco mais legais, mas a primeira vai ser mais eu falando da apresentação, tá bom? Então eu vou apresentar aqui, dividir, postar aqui a tela da apresentação que eu fiz. E aí a gente já começa a falar sobre os pronomes. Acho que alguns de vocês devem lembrar que os pronomes são uma classe de palavra que vocês já viram em outros anos, então não é exatamente uma novidade, mas a gente vai ver com um pouco mais de profundidade agora no sétimo ano, tá bom? Então espera só carregar a nossa apresentação para eu poder começar com esta aula. Perfeito, então vamos lá. Então, pessoal, a gente vai falar sobre os pronomes. Primeira coisa, quando a gente vai falar sobre uma classe de palavras, um tipo de palavra, é começar sabendo o que são, o que exatamente são pronomes. Então, pronomes são palavras que substituem, acompanham ou se referem a substantivos. Ou seja, ou elas vão entrar no lugar de um substantivo, em vez de eu usar o substantivo, eu uso um pronome, ou então elas vêm junto com esse substantivo, deixando ele mais determinado, mais claro, dando uma especificidade a ele. Parece complicado, mas é bem simples. Vamos ver uns exemplos que eu acho que facilita. Então vamos lá. Eu separei aqui um parágrafo que eu fiz para vocês. Pedro estava chateado. Isso porque Pedro foi muito mal na prova de português. E sabe que quando a mãe de Pedro descobrir, ela vai deixar Pedro de castigo. Vocês percebem que tem um problema nesse parágrafo? Uma coisa que faz ele ficar meio estranho, até um pouco difícil de entender em alguns momentos. Eu não consigo ouvir as respostas de vocês, mas eu acho que é fácil perceber o que é, né? Qual que é o problema? É a repetição da palavra Pedro, do substantivo próprio Pedro, né? Pedro estava chateado, Pedro foi mal, mãe de Pedro, Pedro de castigo. Isso deixa o texto repetitivo e pouco claro. Nesse tipo de situação, a gente usa os pronomes. E olha como vai ficar melhor. Então eu posso pegar esse trecho, em vez de repetir Pedro tantas vezes, eu posso substituir Pedro por outros termos. Olha lá, vou mostrar para vocês. Então, mesmo parágrafo poderia ficar da seguinte forma: Pedro estava chateado. Isso porque ele, vê como ele entra no lugar de Pedro, e eu sei que é de Pedro que está falando, ele substitui. Ele foi muito mal na prova de português. E sabe que quando sua mãe, então sua também, não preciso falar de Pedro de novo, sua mãe, a mãe dele, descobrir, ela vai deixá-lo de castigo. Então, mais uma vez, em vez de eu precisar escrever Pedro de novo, eu substituo Pedro por lo e evito essa repetição. Vocês percebem que o trecho fica muito melhor? Pedro estava chateado, isso porque ele foi mal na prova de português e sabe que quando sua mãe descobrir, ela vai deixá-lo de castigo. Vê como fica mais fácil de entender, mais claro? Essas palavrinhas que eu sublinhei de vermelho, que eu acrescentei, ele, sua, ela, lo, todos são pronomes, tá? A gente vai ver mais detalhadamente os tipos de pronomes que a gente tem nessa unidade que começa, tá? Hoje a gente vai ver só um aspecto mais geral deles, tá bom? Então vamos lá, para que servem esses pronomes? Gente, eles deixam o texto menos repetitivo e com mais coesão. O que é coesão? É mais unido, mais amarradinho. Gente, um texto mais coeso tem uma leitura mais clara. Então, quando eu uso os pronomes, evito a repetição e vou amarrando cada partezinha do texto, mostrando que esse ele faz referência a outra palavra que eu já falei, que o sua faz referência a outra palavra que eu já falei, deixando tudo com as referências amarradas, o texto fica mais claro, fica mais fácil de entender. Tá bom? Vocês percebem que o primeiro vez que eu li o texto do slide anterior não estava tão claro. Na segunda vez, com os pronomes todos alinhados, ele fica mais claro. Então, essa repetição, ela além de deixar o texto, por assim dizer, feio, ruim na leitura, deixa confuso.
Os pronomes, eles tiram essa confusão, eles deixam as coisas claras, dão referência para o meu texto. Então é bastante importante que a gente lembre de usar eles quando a gente escreve. A gente vai ver vários deles, vai ver como usa cada um, vai ver os tipos, para que serve. Mas de forma geral, a utilidade deles é essa. Ela dá mais referência ao texto, ela deixa o texto mais coeso, mais coerente, mais fácil de entender, mais claro. Certo? Lembra que no começo eu falei que eles podem acompanhar, substituir ou fazer referência, certo? Não era isso? Isso também é uma coisa que era bom a gente lembrar. Por quê? Porque existem dois tipos de pronomes, dois grandes tipos. Todos eles têm essa função de tornar o texto mais claro, mais coeso, mas eles se dividem em dois tipos a partir de suas funções. Quais tipos são esses? Primeiro, são o que a gente chama de pronomes substantivos. Por quê? Porque eles substituem o substantivo. Então, eles entram no lugar do substantivo. Eles, dentro da frase ou da oração, funcionam como um substantivo. Esse é o primeiro tipo. E eu tenho um segundo tipo, que são os pronomes que acompanham o substantivo. Eles dão qualidades a ele. Esses são chamados de pronomes adjetivos, porque eles funcionam como se fosse um adjetivo daquele substantivo em questão. Vamos ver alguns exemplos para facilitar? Então vamos lá. Então, pronomes substantivos. Então, ela, nós, eles, mim, te. Repara como em todos os casos que eu coloquei aqui, eles estão substituindo substantivos. Então a frase, ela falou com o professor. Eu poderia colocar no lugar do ela, Joana, Paula, Mariana, qualquer um, a menina, a garota. Todos esses substantivos eu posso substituir pelo pronome ela. Percebe? Nós fizemos a lição. Mesma coisa, pode ser nosso grupo de meninos, meus amigos e eu, sei lá. Qualquer coisa que seja vários substantivos inclua a minha pessoa. Eu e os meninos da minha rua, Paulo, Pedro, João e eu. Qualquer um desses casos, esses substantivos todos podem ser substituídos por um único pronome, nós. Percebe que interessante? Eu aqui poderia usar vários substantivos. Para facilitar, eu substituo todos esses substantivos por um pronome só, nós. De baixo a mesma coisa. Eles comeram a minha comida. Esse eles poderia ser substituído por vários substantivos. Eu poderia falar João, Pedro e Paulo comeram a minha comida. Eu poderia falar os meninos da rua da frente comeram a minha comida. Eu poderia falar os meninos do 7º ano da escola Projeto Vida comeram a minha comida. Mas eu substituo todos esses termos por uma palavrinha só, pequena e clara, eles. Por isso eles são pronomes substantivos, porque eles entram no lugar dos substantivos, eles funcionam na frase como se fosse substantivo. Percebem que esses três funcionam como sujeito, né, do verbo. Não estamos estudando só em... eles que fazem a ação desse verbo. Então, estão substituindo esse substantivo. Certo? E também tem outros tipos de pronomes que não substituem o substantivo, eles acompanham. Então aqui, por exemplo, ele pegou minha caneta. Vocês sabem que esse minha está acompanhando o substantivo caneta? Está dando uma especificidade a essa caneta. Está dizendo que não é qualquer caneta, é a minha caneta. Percebem isso? Ele funciona como um adjetivo. Né? Poderia falar, pegou a caneta bonita, a caneta azul, mas ele pegou a minha caneta. Sua casa é linda. Mesma coisa, o substantivo casa vem acompanhado desse pronome sua, que dá referência, diz qual casa que é. Funciona também como um adjetivo nesse caso. Ele está determinando casa, dizendo qual casa, dando a qualidade dessa casa. O exemplo de baixo é a mesma coisa. Aquele prédio dá referência de qual prédio que é. É mais bonito que essa casa, outra referência de qual casa que é. Isso ajuda o nosso texto, deixa ele mais claro, deixa ele mais bem amarrado, dá mais coesão, porque dá mais referências do a que estou me referindo. Então a gente vai ver vários tipos de pronomes. Vocês vão ver pessoais, pessoais retos, oblíquos, possessivos. São vários tipos, mas todos eles, isso é importante a gente saber, vão estar ou fazendo uma função de substantivo ou fazendo uma função de adjetivo. Sempre um desses dois, tá bom? Importante a gente ter isso em mente. Então, a última coisa que eu queria falar com vocês sobre as pessoas do discurso. Não sei se vocês já viram isso nos anos anteriores,
mas é um assunto que é importante da gente conhecer, porque a gente vai ver nas próximas aulas que os pronomes muitas vezes fazem referências a essas tais pessoas do discurso. Então eu queria já na aula de hoje dar uma pincelada para vocês sobre isso, tá? Depois vocês vão ter uma leitura no Geek sobre o mesmo assunto da aula para tentar tirar qualquer possível dúvida. Eu acho que vai ficar mais claro. Gente, sempre que eu tiver uma situação comunicativa, ou seja, tiver uma comunicação, uma mensagem sendo passada, eu vou ter necessariamente 3 pessoas do discurso. E é importante conhecer essas pessoas porque frequentemente os pronomes fazem referências a essas 3 pessoas. Então é importante a gente entender que pessoas são essas. Então, que pessoas são? São 3, né? A primeira é o interlocutor. Desculpa, é o locutor, perdão. O locutor, que é aquele que fala. Ou seja, quando eu tiver uma situação de comunicação, tem alguém que está falando, que está emitindo a mensagem, certo? Esse é o locutor, esse é o eu daquele texto. Nessa mensagem que a gente está passando aqui, por exemplo, essa aula, o locutor sou eu, que estou aqui falando a aula para vocês. O locutor é aquele que fala, quem está falando agora sou eu. Vocês, com quem eu estou falando, seriam a segunda pessoa desse discurso, o interlocutor, ou seja, aquele com quem se fala. Ou poderia colocar aqui também, aquele que escuta, ou ouve, ou lê. Então, quando eu precisar falar dessas pessoas, eu também tenho pronomes específicos. Tu, te, teu. Então, vocês percebem? Essas situações, elas podem ir mudando durante a conversa. Depende de quem está falando e quem está escutando, certo? Mas sempre vão ter essas 2 pessoas. Aquele que fala, que normalmente eu nomeio de eu, e aquele que escuta, que normalmente a gente nomeia de tu, vós, te, teu, seu, você, em alguns casos, ainda que o caso do você, depois a gente vai ver melhor os detalhes dele, que ele é um pouco diferente. E tem uma terceira pessoa no discurso, que é o assunto, que é de quem se fala. Então, eu, no caso, sou locutor, estou falando com vocês, alunos do 7º ano, que são meus interlocutores, e o assunto de quem se fala, no caso aqui, é o quê? Pronomes. Pronomes, professor. Então, as pessoas do discurso isso é outra coisa importante, gente. As pessoas do discurso não necessariamente são pessoas humanas, tá? Quando eu falo pessoas, eu estou pensando mais numa posição de comunicação. Essas pessoas, elas podem ser ideias, podem ser objetos, podem ser coisas, tá? Então, depende da situação, isso muda. Por exemplo, o assunto, nesse caso, desse exemplo que eu citei, não é uma pessoa. Esse assunto, no caso, é uma ideia, que são os pronomes, certo? Então, entender um pouco isso, essa questão do locutor, interlocutor e assunto, quando eu falo de pessoas, eu estou pensando na situação comunicativa. Não quer dizer que cada uma dessas pessoas sejam necessariamente sempre, em todos os contextos, pessoas humanas, tá? Muitas vezes não vão ser, tá bom? Não sei se ficou muito claro essa questão das pessoas do discurso, então eu separei um exemplinho aqui para vocês, que eu acho que vai deixar um exemplo divertido, mas que eu acho que ajuda a entender essa coisa das pessoas do discurso. Então, vamos lá. Vamos imaginar uma situação comunicativa aqui. Eu botei uma foto. Essa situação deve ser um jogo de futebol que está sendo narrado. Então a gente tem primeiro, nessa situação, você vê que tem uma pessoa que está falando, uma pessoa que está ouvindo, né? Então a pessoa que está falando é o Galvão. Galvão Bueno, nosso querido famoso locutor. Certo? Ele é a primeira pessoa desse discurso. Por quê? Porque ele fala, ele é o locutor. Aí temos a pessoa que está escutando. Nesse caso, quem que está escutando? O nosso querido amigo Casão. Então, o Casão, nesse caso, ocupa a função de interlocutor, segunda pessoa. Por quê? Porque ele está ouvindo a mensagem do Galvão. Certo? Então, Galvão, nesse caso, locutor. Casão, interlocutor. Está ouvindo, escutando, ó. Só está até de olhinho fechado, só ouvindo o que o Galvão fala. E a terceira é o assunto. Então, no caso, do que Galvão está falando? No caso desse exemplo que citei dele, menino Ney. Então, Neymar é o assunto, é a terceira pessoa. Vocês percebem que nessa situação comunicativa, quando o Galvão quiser se referir a ele mesmo, ele vai usar eu. Eu, Galvão Bueno, blá, blá, blá. Quando o Galvão quiser se referir ao Casagrande, vai dizer tu, vós ou você, né? Você, Casão, não sei o quê, ou tu, dependendo da de que região do Brasil ele for. E quando ele for se referir nessa situação comunicativa ao menino Neymar, que é o assunto, ele vai falar ele, Neymar,
Certo? Vocês percebem isso? Agora, gente, é lógico que essa situação comunicativa ela vai mudando. Então, num primeiro momento, o Galvão é o locutor, depois eles podem trocar. O Casagrande começa a falar, ele passa a ser o locutor, e o Galvão passa a ser o interlocutor. Essas posições elas vão trocando. E a referência, gente, é sempre eu que falo. Sempre eu que estou falando sou a referência. Então, no caso do exemplo que eu citei aqui, quem está falando? Galvão, ele é a referência. No caso da nossa aula aqui, quem está falando? Eu sou a referência. Certo? Se vocês me mandarem um e-mail, por exemplo, trazendo perguntas sobre essa aula, perguntas sobre pronomes, aí vai mudar. Vocês vão ser o locutor, vocês vão ser o eu daquele texto, e eu vou ser o interlocutor, porque vão estar escrevendo para mim. Deu para perceber isso? São sempre três pessoas e elas vão mudando na situação comunicativa, mas sempre é alguém que fala, primeira pessoa, vou chamar de eu. Alguém para quem se fala, segunda pessoa. Tu, vós, dependendo, você, né? Que você é um caso um pouquinho diferente, depois a gente vai ver. E depois a terceira pessoa, que é quem? É de quem eu tô falando. Essa terceira pessoa, ela não participa do assunto não, da conversa. Ela é só assunto, ela não fala nem ouve. Ela é do que se fala. Ela pode até nem estar presente. Certo? Deu para entender isso? Gente, se vocês tiverem dúvidas, eu vou pedir para vocês deixarem comentários para a gente saber. Espero que tenha ficado claro. Eu tinha pedido para fazer anotações, espero que vocês tenham visto nas instruções, que era para fazer anotações durante a videoaula. Espero que vocês tenham feito. É importante registrar isso no caderno. E vocês vão ver que a próxima atividade que tem, que é do Geek, também retoma um pouco esses conceitos. Então, espero que fique claro, espero que a aula tenha ficado boa. E é isso, pessoal. Por hoje é só. Espero que tenham gostado e até mais.